Olá pessoal do canal, professora Daniele Garcia, trago para vocês hoje aqui uma aula que vai falar sobre adição e subtração do conjunto dos números inteiros, tá certo? É mais uma opção aí para você aprender matemática, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assinar aí, né, ativar o sininho de notificações para que você receba o conteúdo de todas as aulas que são postadas no canal e rever quantas vezes for necessário, inclusive. Então, quando a gente falar sobre soma e subtração que vai envolver aí, né, o conjunto dos números inteiros, eu primeiro preciso lembrar, né, e explicar até mesmo para vocês o que são esses conjuntos. Então, eu trouxe aqui numa reta numérica, né, que me diz que o conjunto dos números inteiros, ele é representado por esse símbolo aqui que você encontra nos livros, enfim, quando você estiver fazendo alguma atividade, é importante para que você saiba fazer a leitura correta do exercício, nos fala que o quê? Vai envolver números negativos e números positivos, inclusive o quê? O zero, tá certo? Então, esse é o conjunto aí, esses são os números inteiros que nós chamamos na matemática. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, a soma e a subtração quando você for trabalhar com esses números. É importante você também começar a compreender e começar a fazer a leitura de que quando o número for negativo, ele geralmente veio o quê? Dentro de um parênteses, para que você entenda que esse menos aqui, esse sinal de negativo é o sinal do número e não da conta, tá certo? Então, eu até coloquei aqui destacando quando a gente tem a subtração e quando a gente tem um número negativo, ou seja, dentro dos parênteses, tá certo? Então, vamos começar a resolver aqui o nosso exercício. Eu tenho aqui, ó, 8 com mais menos 3. Então, aqui eu tenho uma regra de sinais, certo? Eu tenho uma multiplicação de sinais. Então, depois eu vou colocar na descrição aí do vídeo a aula sobre a regra de sinais, que é importante você assistir antes dessa aula aqui, para que você não se perca, caso você não conheça o assunto. Agora, se você estiver apenas relembrando, então vamos continuar. Então, aqui eu tenho mais vezes um sinal de menos. E na multiplicação, quando os sinais forem diferentes, o meu resultado precisa ser negativo. Então, o resultado dessa conta seria o quê, né? Em relação ao sinal, nesse caso, tá bom? Então, eu vou ter lá mais 8, certo? E mais vezes menos, eu tenho menos. Menos quanto? Menos 3 agora. E aí, eu vou resolver. Mais 8 com menos 3, eu tenho 5, certo? Vamos para o próximo, ó. Eu tenho aqui menos 8 com mais menos 3. Lembra que esse mais é da minha conta, eu estou realizando ali uma soma, uma adição entre esses números inteiros. Então, eu tenho lá mais uma vez na multiplicação que diz que mais vezes o menos me dá o quê? Menos. Então, eu tenho lá menos 8, mais vezes menos, eu tenho menos, menos quanto? Menos 3. E agora, eu vou fazer aqui. Menos 8 com menos 3, eu tenho o quê? Menos 11, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. Agora, eu tenho aqui, ó, reparem que eu ainda vou fazer só as de adição, depois eu venho fazendo as de subtração. Então, eu tenho, ó, mais 3 com mais 8. Então, eu tenho mais vezes menos, que vai me dar menos. Então, eu tenho lá mais 3 menos 8 e 3 menos 8, o resultado disso vai ser menos 5, tá ok? Mais 3 com mais 8. Então, aqui eu não tenho segredo, certo? Mais vezes mais vai me dar mais. Então, eu tenho lá mais 3, mais 8. E o resultado disso vai ser 11 positivo. Tá ok, pessoal? Vamos continuar agora e vamos fazer a subtração desses números. Então, eu tenho aqui, ó, mais 5 com menos 1. Mais uma vez, eu faço a multiplicação dos sinais, sinais iguais, resultado positivo quando eu estiver trabalhando com a multiplicação, tá bom? Ou se fosse também na divisão, mas no caso aqui é a multiplicação desses sinais que eu estou fazendo. Então, eu tenho lá mais 5 e menos vezes menos vai me dar mais quanto? Mais 1. E 5 mais 1, o resultado disso vai ser 6, tá certo? Agora, vamos lá. Menos 5 com menos 1. Menos vezes menos
me dá mais, então eu vou fazer menos 5 mais 1, e menos 5 mais 1, o resultado disso vai ser quanto? Menos 4, tá bom? Vamos caminhando aqui. Menos 1 com menos o quê? Mais 5. Então, eu tenho menos 1, menos vezes mais, eu tenho menos quanto? Menos 5. E menos 1, menos 5, o meu resultado vai ser menos 6. E para finalizar, olha, menos 1 com menos 5. Faço aqui a multiplicação dos sinais, menos vezes menos me dá mais, então eu tenho menos 1 mais 5 e menos 1 mais 5, o resultado disso vai ser 4 positivo. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham conseguido compreender. Mais uma vez, se tiver muita dúvida, assiste novamente esse vídeo, assista também a aula lá sobre regra de sinais, que eu acho que vai ficar mais fácil e mais claro na hora de você começar a praticar os exercícios. Eu espero então vocês na próxima aula e muito obrigada!